Começou o inferno de Jair Bolsonaro na presidência. Ele está a passos largos para a sua queda. E eu tinha falado antes, 2020 vai ser o ano do inferno do Bolsonaro. Ele vai se ferrar nesse ano, mas eu não imaginava que viria essa crise na saúde e que isso aconteceria tão mais rápido do que eu previa isso. Vai ser muito, mas a queda dele está a passos realmente largos. Se você quer ver a queda dele, se inscreve no canal e vamos aqui fazer oposição. É 1 segundo para se inscrever e é de graça. Se inscrever é um ato de resistência, de oposição, para a gente levar a verdade para as pessoas. Vamos falar sobre o momento do Bolsonaro. Ontem explodiram panelaços por todo o Brasil. Todo o Brasil estava em panelaços. Foi o maior panelaço da história ontem, foi contra Jair Bolsonaro. Por quê? Não só porque muitas pessoas já estavam insatisfeitas com o governo dele. Eu não consigo analisar o governo Bolsonaro sem colocar uma barreira, que foi semana passada, quando o vírus começou a se alastrar pelo mundo inteiro. Porque antes disso, o Bolsonaro já fazia um desgoverno, já tinha uma popularidade baixa, mas entre novembro, dezembro e janeiro, a mídia começou a mentir, falar que a economia do Brasil ia melhorar, dizer que as coisas iam bem e tudo, e a popularidade dele até aumentou um pouquinho. Eu sempre falava, espera abril, maio, que a coisa vai ficar feia, os empregos temporários de fim de ano serão perdidos, as pessoas vão ser demitidas, essas pessoas, depois que forem demitidas, vão ter dinheiro por mais alguns dias, talvez alguns meses, e depois vai vir a real crise econômica, a real situação econômica do Brasil vai ficar escancarada. Eu não imaginei que semana passada é um marco. Por quê? Porque agora o Brasil vai viver uma real crise econômica muito maior do que a crise que eu esperava, muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E além da crise econômica, o Brasil vai viver uma crise na saúde. O Jair Bolsonaro não está fazendo nada para ajudar o Brasil, absolutamente nada. A Globo ontem foram mais de 15 minutos de pancada atrás de pancada no Jair Bolsonaro. Até o jeito que ele colocou a máscara completamente errado, a Globo pontuou. Uma coisa que não aconteceria, veja, não aconteceria isso. Você consegue imaginar 4 ou 5 meses atrás a Globo reclamar até do jeito que o Bolsonaro coloca a máscara? Não, eles faziam vistas grossas para muitas coisas. Inclusive quando saiu aquela denúncia, lembra da Casa 58? A Globo se limitou a dar a primeira notícia, depois se limitou a dar a versão do Jair Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro e deixou a desinformação ali, porque o Carlos Bolsonaro mentiu, ele obstruiu a justiça, pegou as provas e a Globo só deu aquela notícia e deixou, por isso mesmo. Então a Globo fazia uma oposição assim, ó, dou a notícia de que há denúncias e depois dou a resposta mentirosa do Bolsonaro e fica por isso mesmo. Não iam mais na matéria, não foram procurar o porteiro, não foram entrevistar o porteiro pro Fantástico, como fariam se fosse um governo do PT. Mas agora não. Agora a Globo tá indo para cima, a Globo tá pontuando cada errinho do Bolsonaro. Por quê? Porque o mercado financeiro percebeu que com o Bolsonaro não dá, o Brasil vai afundar na crise. Hoje, o JP Morgan é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, se não o maior, e eles fazem projeções para cada país, para a economia, projeção de risco e tal. Eles disseram que o PIB do Brasil vai diminuir 10% no trimestre. 10% de queda no PIB é muita, mas é muita coisa. Para você ter uma ideia, a projeção de PIB da China era de cerca de 7%. Com essa crise toda que está acontecendo, a projeção de PIB da China diminuiu para 5%. 5% de crescimento é o que chamam de PIBinho na China, com toda essa crise que está acontecendo. Olha só, a do Brasil é de menos 10%. A projeção do PIB do Brasil era de 3% primeiro, e agora, para o trimestre, é de menos 10%. Para o fim do ano, ninguém nem faz projeção, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil. Então o Bolsonaro, ele passou a ser atacado pela mídia, o mercado financeiro já não quer, já percebeu que com o Bolsonaro não dá. O real, toda semana atrás de semana, o real é a moeda que mais desvaloriza no mundo, o dólar já bateu 5,20, quando o dólar aumenta, eu já falei aqui, é por quê? Porque o investidor, brasileiro ou estrangeiro, ele tem investimentos no Brasil, ele tira o investimento deles, porque investimento no Brasil tem que ser em reais brasileiros. Ele tira o investimento dele de reais, aí ele tem que comprar dólar. Como no mercado financeiro tudo é a lei da oferta e procura, se tem muito mais gente comprando do que vendendo, ele tem que comprar dólar para tirar o dinheiro dele do Brasil. Ele compra o dólar começa a subir.
E é por isso que o dólar chegou em 5,20. Ninguém acreditava que o dólar chegaria nem em 4,50. R$ 4 era um escândalo, é 4,50, 5, 5,20. Já já o dólar chega a R$ 6. Quem imaginava isso? Por quê? São investidores tirando dinheiro do Brasil, comprando dólar e colocando o dinheiro deles no exterior. Então, o real é a moeda que mais desvaloriza no mundo. Está desvalorizando frente ao peso argentino, frente ao peso mexicano, frente ao euro, frente ao ien japonês, frente a todas as moedas do mundo. O real está desvalorizando. A coisa está feia. O mercado financeiro percebeu. Com Bolsonaro não dá. E olha só, o Bolsonaro ele segue o exemplo do Donald Trump. O Donald Trump disse que não, esse vírus, isso tudo é fake news, é uma histeria. O do Bolsonaro copiou as mesmas palavras, falou que era uma fantasia, que era uma histeria, que era invenção da mídia. E aí o Bolsonaro, sempre que ele aparece na TV, ele aparece de máscara. Quando ele vai falar com o público, ele tá sem máscara, ele tá tocando todo mundo e ele tá fazendo o quê? Ele tá contrariando o que o ministro da Saúde tinha falado para ele dias atrás. Ele contrariou e ele contraria todas as normas. Ele mostra o egoísmo dele. É egoísmo, porque ele coloca a vontade dele de fazer uma selfie, de aparecer com seguidores, à frente do que as pessoas precisam, que é o quê? De isolamento e de fazer o país se conscientizar. Então a vontade dele é mais importante do que a saúde pública, do que a saúde dos próprios seguidores, do gado dele. Então é muito egoísmo do Jair Bolsonaro fazer o que faz. Só que o Trump falou que não tinha vírus, que era fake news, e o Trump está liberando 2 trilhões de dólares em ajuda econômica. 2 trilhões de dólares. Em dinheiro de hoje, são 11 trilhões de reais. Essa é a ajuda do Trump para a economia norte-americana. 11 trilhões de reais. A ajuda do Bolsonaro, que ele anunciou até agora, são 150 bilhões fake. Por que fake? Porque é dinheiro que as pessoas vão receber ou vão deixar de pagar agora, mas vão pagar no futuro. Por exemplo, eu falei aqui várias vezes, a segunda parcela do 13º dos aposentados, ele vai pagar em maio. Maio, a gente está em março, ele vai pagar daqui 2 meses, como se fosse ajudar alguém que está passando necessidade agora. Tá, isso o aposentado não vai receber em dezembro. As empresas que não vão pagar, não vão recolher FGTS por 3 meses, vão ser obrigados a recolher FGTS em dobro até o fim do ano para compensar esses 3 meses. E não duvida que o governo vai pagar juros, vai cobrar juros dessa isenção fiscal aí para as micro e pequenas empresas, e o governo vai ainda lucrar no fim. Não duvide disso. Aí o Paulo Guedes anuncia R$200 para 10 milhões de pessoas, de trabalhadores informais. R$200 é menos do que o vinho que o Paulo Guedes bebe num restaurante, é menos que a conta do Paulo Guedes se ele for em qualquer restaurante, de qualquer janta dele do dia. Isso é o que ele quer, que um trabalhador sobreviva o mês inteiro de quarentena, sem poder vender, sem poder trabalhar, R$200 por mês. Essa é a ajuda do Bolsonaro. Enquanto isso, veja bem, mas o Brasil não tem dinheiro. Não tem o caramba. O PT deixou 340 bilhões de dólares de reservas. Quando o Lula assumiu em 2003, o Brasil tinha 0 de reservas e o Brasil devia bilhões para o FMI. O FMI, para quem não sabe, é o Fundo Monetário Internacional, que é uma espécie de, para simplificar, uma espécie de banco que empresta dinheiro para países, cobra juros e depois quer governar esses países, quer influenciar na economia desses países. O FMI governou o Brasil praticamente entre 96, 97 a 2002. O Lula entrou, ele tirou toda a influência do FMI na economia do Brasil, pagou a dívida, chegou a emprestar dinheiro para o FMI, o Brasil virou credor, em vez de ter débito, tinha crédito com o FMI, e conseguiu juntar o governo do PT 340 bilhões de dólares. Então o Brasil tem dinheiro para uma crise dessas. Tem dinheiro. Só que eu tenho até medo do Bolsonaro usar esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, porque ele só vai dar para os ricos. Quer um exemplo? Enquanto o Paulo Guedes anunciou 150 bilhões fake, que não vai ajudar ninguém, e que todo mundo que pegar a parte desse dinheiro vai ter que pagar depois, e com certeza com juros, o governo Bolsonaro anunciou R$200 para os trabalhadores, é o único gasto que o governo vai ter, mas é dinheiro que já tinha. O Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, anunciou que vai ajudar as companhias aéreas a pagarem o reembolso das passagens que forem canceladas e vai dar vários incentivos fiscais bilionários para as empresas aéreas. Então veja bem, para você, para mim, para o povo, para os trabalhadores informais, para as diaristas, para quem é camelô, para quem tem uma vendinha, um comércio pequeno, não tem dinheiro não, tem 200 por mês e olhe lá. Para as companhias aéreas, para os ricos,
tem bilhões de incentivos fiscais e o governo vai pagar o reembolso. Veja bem, quando começou a crise do coronavírus, muita gente começou a adiar as passagens. Falar, eu vou adiar o meu voo, vou remarcar o meu voo. As companhias aéreas, para quem não está acostumado a viajar, eles metem a faca quando você muda a data de um voo. Mas metem a faca, eles cobram preços extremamente abusivos para mudar a data de um voo. E aí as pessoas começaram a remarcar voo, cerca de 80% das pessoas remarcaram o voo, mas mesmo assim muitos voos foram cancelados. Então quem não remarcou o voo e o voo foi cancelado, eles têm que pagar o reembolso. Veja bem, pagar o reembolso é assim, eu já paguei para a companhia aérea. Imagina se eu tivesse um voo, a passagem custa R$3.000 do Brasil para a Itália, acho que até custa mais. Paguei R$3.000, ele só tem que dar o meu dinheiro de volta, não vai voar mesmo. Já meteram a faca em todo mundo que remarcou o voo. Se eu tentasse remarcar o meu, eu meter a faca em mim e cobrar mais uns R$2.000. Mas, vamos supor, não remarquei, é só devolver o dinheiro. Não, aí o governo paga para eles. Para pagar para os trabalhadores não tem, mas para reembolsar, ou seja, está subsidiando um reembolso. A companhia aérea embolsa o dinheiro e o dinheiro do nosso imposto vai para pagar as pessoas que precisam de reembolso. Não tem explicação. Enquanto isso, Donald Trump, vão ser mais ou menos 500 bilhões de dólares para ele pagar para quase todos os americanos enquanto durar a crise do coronavírus. 500 bilhões de dólares dá mais de $1.000 por cidadão, não é por família, não, é por cidadão. Mais de $1.000. Os Estados Unidos não tem 500 milhões de habitantes, tem 300 milhões, então dá 1.500, 1.600 dólares por cidadão durante a crise, mas ele não vai pagar todos, então é mais do que isso que ele vai pagar para quem ele pagar 2, 3 mil dólares por pessoa que estiver passando necessidade durante a crise. E ele também, e esse dinheiro vão ser testes de graça, vão comprar milhões de testes para começar a fazer. Os Estados Unidos e a Inglaterra vão começar a testar toda a população e seguir o exemplo da China e da Coreia do Sul, que é o quê? Fazer testes, muitos testes, mapear as zonas onde há mais crise, onde há mais contágios, fazer quarentenas só naqueles locais, porque aí não precisa parar a cidade inteira, não precisa parar o comércio inteiro, orientar as pessoas a ficarem em casa, claro, fique em casa, mas dá para fazer quarentenas só em poucos locais e não restringir tanto a circulação de pessoas e fazer com que a curva do vírus não haja muitos contágios e a curva fique assim e depois caia, como está acontecendo na Coreia, a curva está descendo já na Coreia e na China, que não teve nenhum caso interno ontem. Enquanto isso, o Brasil diz que só vai testar pessoas que estiverem em situação gravíssima. Na Europa, e olha, a Europa está um caos. Mesmo assim, na Europa, antes deles restringir a circulação de pessoas, eles faziam um drive-thru de teste. Você ia com seu carro, você não saía do carro, só abria a janela, eles escolhiam o material, pegavam o celular e mandavam por SMS o resultado. E assim eles conseguiam testar milhares de pessoas em pouco tempo, sem correr risco de fila, de contaminação e tudo mais. E o Brasil? Não, o Brasil já anunciou que não tem teste para todo mundo, que só casos graves vão ser testados. E olha o que o Brasil está fazendo. Há estudos provando que 80% das contaminações são de pessoas que não têm sintomas, ok? Ok. Aí o Brasil diz, só use máscara se você estiver doente. Mas se eu não tenho sintoma e eu estou contaminando outras pessoas, por que eu não vou usar a máscara? Porque se você não tem sintoma e você não pode fazer o teste, certo? Se eu não tenho sintoma e eu vou no hospital tentar fazer o teste, não me deixam. Mas eu posso ter o vírus e estar passando para outras pessoas. Então o correto seria todo mundo usar máscara, porque a máscara é só não serve para você se proteger. Mas eu não sei se eu tenho vírus porque eu não tenho sintoma. Eu, Thiago, posso estar com vírus nesse momento e não tenho sintomas. Assim como o Jair Bolsonaro, alguém acredita se ele tem ou não tem, o filho dele mentiu para a Fox News. Então não dá para saber porque o que ele fala não se escreve. Ele não mostrou um laudo assinado por um médico com um CRM. Não mostrou. Enquanto o Bolsonaro não mostrar isso, não tiver um médico que coloque ali o nome dele, bata no peito e fala, eu fiz esse teste, eu sei que ele não tem o vírus, eu não acredito no Jair Bolsonaro. Eu não acredito. Então, o que acontece? As pessoas que não têm sintoma passaram o vírus para 80%. Foram eles que fizeram a epidemia chegar no mundo inteiro. E aí o governo Bolsonaro diz para ninguém usar máscara se não estiver doente. Aí eu vou falar, como é que eu sei se eu tenho vírus se você não faz o teste? Esse tipo de orientação só serve quando o governo já fez teste em milhares de pessoas, em todo mundo, como a Coreia do Sul, em todo mundo que teve contato com um caso suspeito, ia lá fazer o teste, você não tem, não precisa usar máscara. E olha, os países
asiáticos, eles são acostumados a usar máscara mesmo sem motivo. Não precisa ter epidemia para eles não apertarem a mão de ninguém, para eles usarem máscara. É comum, eu tinha um amigo coreano na Polônia, ele queria ir para discoteca de máscara, porque ele não quer respirar o mesmo ar dos outros. Lá eles são assim. Então eles usam máscara normalmente. Aqui no Brasil não. E além da gente não ter essa cultura, da gente ter a cultura de encostar nos outros, abraçar, beijar e tudo mais, que é o que a gente não pode fazer agora, o governo ainda fala para não usar máscara se você não tiver sintoma e não te testa. Se você tiver todos os sintomas, mas não tiver falta de ar, que é o segundo estágio, o governo não te testa. Isso é o que o Bolsonaro está fazendo. O Bolsonaro está no pior momento dele e o Bolsonaro não vai conseguir se sustentar, porque a coisa vai ficar realmente muito, muito feia. Se você quer ver a casa cair, porque a gente precisa realmente de um presidente de verdade. Goste ou não, um presidente de verdade a gente precisa. Você quer ver a casa cair? Se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa seu comentário. Você acha que a coisa vai ficar feia? Eu nunca vi o Bolsonaro tão fraco. Ele está no chão. Se sair pesquisa de popularidade essa semana que vem, ele vai ter a menor popularidade que ele já teve. E vamos fazer panelaços. Vamos organizar aqui. Eu já falei com outros youtubers para a gente começar a organizar panelaço todos os dias ou toda semana, toda hora. A gente vai falar com outras lideranças, com partidos, com quem precisar, para que se faça panelaços sempre. E a esquerda deveria se unir à direita anti-bolsonarista por um bem maior, que é o quê? Derrubar esse fascista. E para que ele acabe preso por crime contra a saúde pública, que foi o que ele fez no domingo nessas manifestações, que ele disse que não convocou, mas tem vídeo dele falando para todos: participem. Ele fala no vídeo, participem. Então ele convocou sim. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos à luta contra esse desgoverno. Falou!